Além de nós mostrarmos um pouco da cidade de Cachoeira Alta, eu gostaria de comentar o fator em si que me levou até essa cidade. Eu, representando o grupo Ciasa, que manifestou interesse em comprar um frigorífico que é instalado nas proximidades dessa cidade. E desde que esse frigorífico fechou as portas, é um grupo grande, eles resolveram fechar algumas unidades, e entre essas algumas unidades, o frigorífico, a unidade de Cachoeira Alta, ela foi desativada. E com isso, 400 empregados que estavam trabalhando nesse frigorífico ficou sem emprego. Bem, como já falamos, o nosso destino é Cachoeira Alta. Saindo de São Paulo, pegamos a rodovia, já é meio que caminho da roça, indo para o interior, sentido Ribeirão Preto, depois seguindo ali Barretos, sobe, passa por uma parte de Minas e a gente vai sentido ao estado de Goiás. E obviamente que chegando a Goiás a gente segue lá para o sentido Cachoeira Alta. Existem 2 ou 3 caminhos possíveis. Desta vez, seguindo a orientação do mapa, erramos o caminho, porque constava como asfalto e na verdade esse desvio era barro na prática. Mas deixa pra lá, vamos prosseguir. Alguém deve ter pegado essa verba, eu acho. Não, mentirinha. Vamos lá, continuando, nós acabamos então chegando em Cachoeira Alta. Cachoeira Alta é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, região centro-oeste do país. Ela foi emancipada em 24 de setembro de 1953. Tem uma população estimada em 12.600 habitantes, se levar em consideração o IBGE no ano de 2020. Na direção, revezamos, como sempre, eu e a Marta Lima. Cachoeira Alta é uma cidade pequena, tranquila e de gente muito boa. Enquanto você vai andando pelas ruas comigo, eu vou falando um pouco da história dessa cidade. Em 1876, Manuel Batista Barroso, vendedor ambulante de drogas medicinais, e Gabriel Paula do Amaral foram pioneiros a se fixarem na margem direita do Ribeirão Cachoeira Alta, localizada a 5 km acima da Barra do Rio Claro. Com a chegada de várias famílias procedentes de Minas Gerais, no ano seguinte ampliava-se o núcleo populacional do local. Em meados de 1920, com a constante migração, a localidade escolhida por Manuel Batista Barroso firmava-se como povoado, e assim denominado Cachoeira Alta, que é o nome da cidade, nome do ribeirão que corria nas proximidades. Cachoeira Alta teve influência nos índices populacionais devido à forte migração ocorrida com a oferta laboral da construção da usina hidrelétrica Barra dos Coqueiros no Rio Claro e da usina de cana-de-açúcar da ETH Bioenergia, que é pertencente ao município vizinho de Caçu, mas com grande número de trabalhadores residentes em Cachoeira Alta. A base da economia desta cidade é a agropecuária extensiva de corte e leiteira, com pequenos produtores em sua maioria. Hoje ela vem sendo substituída pela economia industrial e comercial. E aí entra a questão do frigorífico, que o grupo a qual eu represento acabou tendo interesse em analisar, verificar e ver a questão que foi este frigorífico da qual você vai ter um pouco mais de conhecimento e que deixou esta cidade com mais de 400 desempregados diretos, além de outros 200 ou mais indiretos. E nesse meu procedimento de visita, 2 pessoas foram importantes. Antônio Carlos, que foi me apresentado por um grande amigo meu, empresário bem-sucedido, que também já foi meu sócio, que é o Manuel Torres, e o Giltinho, amigo do Antônio Carlos, com quem eu desenvolvi uma grande amizade, tendo a seu convite pernoitado em sua casa, que rolou música, alegria, churrasco, tudo de bom. Olha.
Nós estamos aqui na minha residência, na estância GT, Cachoeira Alta, Goiás, e a gente está com a participação ilustre do Dr. César Augusto, né? César Augusto Alves de Lima, um grande empreendedor, e a gente teve a satisfação, o carinho e a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo, e a satisfação de entender o que verdadeiramente a gente tem de melhor no comércio nacional e também internacional. Uma grande bagagem a gente tem acompanhado e aprendido com essa pessoa carismática e que tem uma extremidade da sua humildade que eu posso até dizer para vocês que deixa a desejar. Humanamente é praticamente impossível tanta humildade num corpo só, uma pessoa só. E a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e automaticamente usufruir dessa amizade incontestável, né? Doutor César, uma satisfação imensa receber o senhor e a dona Marta aqui na minha casa. O senhor demonstra uma humildade que, se a gente for parar para perceber, isso é dádiva de Deus, viu? Humildade. O senhor traz nessa bagagem essa qualidade e a gente teve a oportunidade de usufruir isso aí. População de Cachoeira Alta, a gente está aqui ao lado dessa pessoa ilustre que, se for a vontade de Deus, será um representante do frigorífico aqui de Cachoeira Alta. Ele faz parte do grupo Ciasa, um grupo internacionalmente conhecido, e ele veio para fazer aqui uma visita, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e serão os próximos administradores do frigorífico aqui de Cachoeira Alta. Doutor César, primeiramente agradecer pela visita, pelo carinho, pela disponibilidade do tempo do senhor, que eu sei que é corrido, e em vir visitar aqui. Eu queria que, nesse momento, o senhor pudesse fazer aqui, diante das suas palavras, o que o senhor achou da nossa unidade e qual será a perspectiva futuras para nós aqui de Cachoeira Alta. Cachoeira Alta depende muito desse frigorífico. Uma cidade pequena, uma cidade que depende, ela agrega mais de 400 empregos diretos e mais uns 200 ou mais indiretos. E eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, hoje, agora, nesse momento, qual que é a expectativa do Grupo Ciasa com relação à nossa unidade aqui do frigorífico. Doutor César, boa noite, a palavra está com o senhor. Boa noite, eu sou César Augusto Alves de Lima e realmente tem duas situações a se falar. Ele colocou aqui para mim para falar a respeito da questão do frigorífico. Essa é uma posição que eu vou falar depois. Inicialmente quero dizer apenas para vocês que eu me sinto muito à vontade, não estou aqui de forma formal, estou informal, para falar que eu estou na casa de um amigo que, por incrível que pareça, é assim um amigo recente, mas parece que faz muitos anos que é meu amigo. Eu me senti muito à vontade. Isso é muito difícil de acontecer. A gente é muito reservado, às vezes não consegue se abrir, não consegue ficar à vontade. Eu cheguei aqui na casa do meu amigo Gentinho, me senti muito à vontade. A sua esposa Marilene, seu filho Caio Vitor, o Silas, que é outro filho, o Luiz Henrique, essa família que me acolheu aqui
conseguiu fazer até uma coisa que eu nem esperava. No momento em que o Jutinho estava falando, meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, mas eu me senti muito à vontade. Então, eu quero que Deus abençoe essa família, que Deus acolha, que Deus dê prosperidade, que Deus dê saúde, tudo de bom. Eu sei que se em algum momento, em algum instante eu precisar, e eu pegar o telefone, ligar para o Jutinho, eu sei que eu tenho, de fato, um amigo. Com referência à questão do frigorífico, nós estamos, de fato, ainda nas negociações. Hoje, aproveitamos esse final de tarde, fizemos algumas fotos, porque teremos uma reunião na quarta ou quinta-feira com diretores do grupo CIASA. A CIASA é uma empresa internacional, tem vários negócios, inclusive com relação ao comércio de carnes, essas relações voltadas para questões frigoríficas, inclusive. E uma coisa começa a levar a outra. De fato, surgiu essa oportunidade de servir água para o grupo, justamente por ser um frigorífico que atendia uma demanda forte no lugar que tem o seu principal produto, que é o gado, pelas instalações que já estavam prontas, a mão de obra qualificada, é claro. E assim o frigorífico da Fribol, em Cachoeira Alta, ao fechar suas portas, demitiu 410 trabalhadores. Em resumo, entre os trabalhadores diretos e os trabalhadores indiretos, o impacto foi referente a 15% de sua população. Na classificação geral, a Frigol é considerada o quarto frigorífico do país. E ao fechar suas portas em Cachoeira Alta, o impacto foi muito grande, porque comércios locais fecharam suas portas, pessoas se mudaram, e tudo isso acarretou um procedimento em cadeia. A média de abates de bovinos nesse local era de 600 a 1.000 unidades por dia. Bom, entre essas questões todas que estavam sendo discutidas, o interesse da CIASA no frigorífico me fez levar até o local e conhecer Giltinho, o Antônio Carlos, e nós visitamos essa unidade detalhadamente, suas partes internas e externas. E ao passar pelo almoxarifado, uma surpresa, quase fui picado por uma cobra. Acredite, felizmente nenhum acidente aconteceu, tudo tranquilo. Ao final, fiz os vídeos, tirei fotos, fiz o relatório, fiz a minha conclusão. É um frigorífico moderno, de fato uma pena que ele esteja fechado as portas, e isso foi de manhã até o final da noite. E com isso acabamos depois retornando para a casa do Giltinho, que é uma bela de uma chácara, no centro mesmo da cidade, e acabamos discutindo os pormenores dessa visita, que foi uma visita de naipe empresarial, mas também uma visita técnica. Nós tivemos acompanhamento de uma pessoa que era uma pessoa especializada, uma pessoa que tinha o conhecimento e nos passou todas as informações necessárias com referência aos maquinários, aos abates, os procedimentos, desde a entrada do produto, que no caso era os gados, o bovino, até a finalização em todo o seu processamento. É certo que isso tem dois lados. Primeiro tem o lado da questão dos empregados em si, que tem a sua qualificação, que tem seu treinamento e que estão hoje desprovidos de seu ganho. O outro lado é a análise da viabilidade técnica e financeira. Por que será que a empresa que estava funcionando fechou as portas? Quais seriam as suas razões? Seriam razões internas, seriam razões externas, seriam razões de mercado? Tudo isso é um estudo de viabilidade da qual a própria CIASA em si irá se encarregar e precisa desses dados que são colhidos de uma forma global, de uma forma mais minuciosa por seus técnicos e analistas e também em loco, como é o caso que eu estou fazendo, para colocar uma posição real de como que está as instalações, como que é
o funcionamento do local, os fornecedores, a mão de obra qualificada, entre outros. Feito isso, voltamos para a residência do Niltinho e continuamos nossas conversações. Para que, de fato, Cachoeira Alta possa ser uma cidade do futuro, possa ser diferente, porque vocês todos precisam só acreditar nessa pessoa. Esse é o futuro da cidade. Eu fico muito feliz por dizer isso para você e fico muito feliz hoje por ser amigo dessa família muito importante. Que Deus te abençoe. Doutor César Augusto, eu estava ouvindo atentamente, o senhor falou que eu aqui, sábias palavras, né? Sábias. E alguns pontos me chamou a atenção. O senhor falou na persistência, né? No ideal. Ouvindo agora as palavras do senhor, a gente deixa transparecer a nossa insistência, às vezes, ligando eu, Antônio Carlos também, que é um amigo meu, parceiro, insistentemente, né? Não, vamos conversar, vamos, né, dialogar. E aqui está o senhor, mais uma vez, hoje, visitou o frigorífico aqui, em todas as sessões, fotografou, registrou, filmou. E eu entendo que, mais uma vez aqui, o senhor estando, Deus agindo em prol da nossa cidade. O senhor mencionou aqui centenas de pessoas que ficaram desempregadas, e o senhor pode ter certeza, é uma tristeza, viu? É uma tristeza. Uma cidade com 15 mil habitantes, uma empresa igual ao frigorífico que aloja, abriga, agrega mais de 400 pessoas diretamente falando, quase 1.000 direto e indiretamente. A gente sente o peso do fracasso quando uma empresa dessa fecha. E só que Deus soberano, ele traz maravilhas para a vida da gente. E a gente teve a oportunidade de conhecer o senhor. E o senhor representa uma empresa. De tudo, fizemos o nosso papel, fizemos o nosso trabalho, conhecemos pessoas novas, uma cidade muito legal, muito bacana, fica na lembrança, Cachoeira Alta. Eu só não vi nenhuma cachoeira dentro da cidade ou próxima da cidade, mas tem suas razões. O povoado que tinha esse nome cresceu, virou cidade e aí está, uma referência. Pegamos nosso trajeto de volta de pé na estrada. Eu na direção, carro abastecido, pé na estrada, a estrada estava limpa, quase que sem caminhões, sem nenhum outro carro no sentido contrário. Me senti muito à vontade para acelerar, velocidade alta, sozinhos, e de repente some o asfalto. Fim do asfalto! Essa é boa, viu? Que mundo que estamos, meu Deus! É isso aí, gente, nós estamos aqui no estado de Goiás e a gente veio aí numa boa, num asfalto maravilhoso. De repente fala assim, acabou o asfalto, a placa tá escrita assim, acabou o asfalto. E é isso aqui que vocês estão vendo, nos colocaram aí numa gelada, não é cerveja, mas nos colocaram numa gelada. Não sei onde estou, só sei que não temos GPS, não funciona e pior, é uma estrada que eu não sei, temos que chegar em algum lugar aí. Não tem posto de gasolina. Aliás, não tem nem carro nenhum rodando por aqui. É complicado, viu? Esse Brasil é interessante. Nós estamos aqui na sorte hoje. Vamos torcer aí que Deus nos proteja e que a gente possa chegar a algum lugar aí, alguma cidade que realmente possa abastecer o carro, né? Porque até isso a gente não tem certeza. Voltar é pior, porque o percurso que nós fizemos foi já faz horas que a gente está andando sem
Era um asfalto até bom, mas sem placa, sem nenhuma informação. Infelizmente só temos que caminhar, vamos seguindo. E aí tem uma particularidade que é interessante, né? Nós estávamos vindo nesta estrada de Cachoeira Alta para São Paulo e de repente, em algum momento, acabou o GPS nos colocando numa situação assim de complicada, porque me tirou da via principal e não percebemos aquele momento. Aí quando entramos nessa via secundária, que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu passei nela, peguei uma estrada boa. Num determinado momento, o sistema que nós tínhamos ajustado, ele nos colocou numa rodovia secundária, da qual eu não conhecia, mas víamos conversando, distraídos e seguimos. E nessa sequência, não se tinha muitos carros. Aliás, a pista estava toda livre e a gente foi assim à vontade. E eu até comecei a perceber que não tinha posto de gasolina nessa rodovia. Também não existia casas, não existia... Existia muito pasto, apenas pasto de um lado, pasto do outro, e não tinha nem caminhões, nem nada. Mas eu não tinha percebido nada de diferente. Só que, do nada, apareceu uma placa escrita fim do asfalto, e aí que a gente foi, então, entender que nós estávamos perdidos. Essa é a verdade, porque eu percebi, então, que há muito tempo que eu estava rodando sem ter visto um posto de gasolina, sem ter visto um caminhão, não tinha nem carro nessa rodovia. Aí entramos nessa parte, que é uma parte praticamente de estrada de barro. E o interessante é que quando nós entramos, que a gente percebeu que nós estávamos com problema, não tinha GPS, não tinha nenhum sinal de celular, estávamos praticamente isolados, mas nós seguimos, e tinha uma parte do terreno que era muito areoso, aquele barro seco, areoso, e eu fiquei com receio de passar em certas partes desta estrada, e o carro era um carro com potência, ele poderia então ficar encalhado. Esse era uma cisma que eu tinha, e falei, como que eu vou sair dali? Então eu acabei entrando para valer, não podia parar, era de um lado, do outro, na direção de um lado, do outro, isso no próprio areião, e em velocidade para não correr o risco de parar e você ficar ali num deserto sem ninguém sequer para pedir socorro. Aí passei numa parte que tinha um pouco mais de pedra, o chão estava um pouco diferenciado, então nós prosseguimos. Só que nós fomos prosseguindo sem saber de fato o que tinha pela frente. A essas alturas, eu já tinha rodado mais de 300 km. Sorte que eu estava com um carro que era Toyota híbrido. Então isso facilitava muito, porque se fosse um outro veículo qualquer, talvez até ficasse na estrada por falta de combustível. Mas eu já estava ainda com esse receio. Aí prossegui e nós acho que rodamos cerca de uns 4 quilômetros, mais ou menos, na estrada de barro, sem ver mais nada, nenhuma pessoa. E a paisagem até mudou um pouco, porque deixou de ser pasto e começou a ter uma certa vegetação, que era uma vegetação de árvores, né? De um lado e de outro, e umas certas montanhas. Então a gente ficou assim mais ainda preocupado com tudo isso. Mas fomos prosseguindo, não tinha como retornar, não tinha como voltar. E fomos seguindo até que pegou um retão, e lá no final do retão eu vi uma carreta. Falei, nossa, vai ser a salvação, pelo menos para mim saber, perguntar para aquele motorista onde nós estamos. Essa era a verdade. E quando o motorista chegou assim, que ele parou, né, ele percebeu, eu dei com a mão, ele parou e perguntei para ele, ele falou, rapaz, você tá perdido, meu amigo. Você vai rodar aqui ainda na estrada de barro uns 100 km para frente. Eu falei, nossa, pronto. Aí me veio aquele desânimo total. Falei, Jesus do céu, num fim de mundo deste, sem ninguém, sem um socorro, sem GPS para saber onde é que você está, sem nenhum tipo de comunicação, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí eu fiquei assim, ele percebeu que eu fiquei preocupado, ele deu uma risada, né? Falou, nada, meu amigo. Ele tirou um sarro, era um sarrista, né? Era um daquelas figuras, motorista de carreta.
Ele falou, não, você pode seguir aqui que você vai encontrar um asfalto bom daqui uns 5, 6 quilômetros mais ou menos. Na verdade vai dar uns 7. Aí eu prossegui realmente, mais ou menos cerca de uns 7 quilômetros para frente, eu encostei uma pista boa de asfalto. Só que assim mesmo, ainda eu prossegui por essa pista cerca de uns 30 a 40 quilômetros sem posto de gasolina, sem nada. Eu quando achei um posto de gasolina, aí sim, foi um sim senhor de um posto de gasolina, tinha um belo do restaurante. Olha, nós sentamos, comemos sossegado, sabe, descansamos, foi um alívio. Dali para frente nós prosseguimos viagem até chegar nos pontos que a gente já conhecia, que é o caminho da roça, né? Quando você fala Bandeirantes, Anhanguera, sentido São Paulo, aí já está tudo em casa. Não se pode falar mais nada que está dentro daquilo que a gente conhece, mas nesse percurso realmente foi um problema da qual nós passamos. Mesmo assim, ter ido em Cachoeira Alta foi muito bom, muito bacana. 10, um abraço. E ter encontrado este posto de gasolina, para nós foi uma beleza. Aliás, um lugar muito bonito, cheio de carpas, muito maravilhoso, uma comida muito boa. Foi tudo de bom e a gente teve um alívio de fato. Depois do grande sufoco que nós passamos, foi um alívio. E na sequência ainda deu tempo da gente comemorar o aniversário de um amigo, né, que nós tínhamos prometido. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não ouvi nada! Tudo! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, sim, bum, Chegamos a tempo de dar os parabéns, desejar lá um feliz aniversário, mais um bom ano de vida, uma sequência, cumprimentamos os amigos e fomos para o hotel, pois para tirar um cansaço nada melhor do que um banho, um vinho e uma cama. E foi isso que fizemos. E no dia seguinte, com as forças restabelecidas, um bom café da manhã e prosseguimos então para a sede da CIASA, onde foram discutidos os detalhes do projeto Cachoeira Alta e a aquisição do respectivo frigorífico. Tá bom, Shopping no Brasil é importante até por questão de segurança. tá bom, não. Seguridade. Deixa eu fazer aqui, ó. Para todos. As famílias vão nos finais de semana passar comer no shopping e tudo. O negócio é alto. Marques, ¿qué forma sair? Não, entendeu? Marques na cidade. Então tá bom. Nós vamos agora ao shopping. Estamos na reunião da CIASA, no centro de São Paulo. É o único que pode Fizemos vários negócios com o Luiz, que na verdade é um investidor na Espanha, nos Estados Unidos, vários lugares. E aqui ao fundo estão todo o pessoal que está e agora nós estamos seguindo praticamente para um novo mas é isso aí. Então, CIASA, suas operações aqui no shopping Cidade Jardim. Na análise técnica e financeira de viabilidade empresarial, a finalização não fluiu como esperávamos, mas disso tudo ficou uma grande amizade com o Giltinho, com o Antônio Carlos e o povo de Cachoeira Alta que nos recebeu assim de braços abertos. E é assim mesmo, o trabalho continua. Afinal, importação, exportação, fomento, negócios financeiros, essa é a nossa praça. E você também pode ajudar o nosso canal comprando o livro Zona Neutra. São 535 páginas, ficção científica, ano 2080. A trilogia Base Alpha, O Sistema e A Revanche você adquire em uma só versão que é Zona Neutra, a Era Sheldon. O link se encontra na descrição do vídeo juntamente com outras informações relevantes. Aproveite e se inscreva em nosso canal e também dê um clique no sininho para estar sempre bem atualizado com todo o nosso conteúdo. César Lima e Marta Lima em Mundo Sem Fronteiras. Vem com a gente!